Narrativas da história de José do Egito, a partir dos escritos do jovem GPS. Texto escrito em 20 de maio do ano de 2024. Prosseguindo. Eis que José chega como escravo ao Egito. No Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial ministro do rei do Egito, o faraó. Na casa de Potifar, José rapidamente se inteirou dos seus encargos de serviços, e isso se deu de modo tão rápido que o senhor Potifar promoveu José a administrador, gestor de todo o seu patrimônio, na casa da cidade e nas terras do campo. A partir daí, a esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo por várias vezes. Porém, José era temente a Deus e ao senhor Potifar. Ao ser rejeitada em sua última e desesperada tentativa de seduzir José, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então, ela se aproveitou disso para manejar a ferramenta da mentira contra José. Eis então a denúncia acusativa contra o jovem José, tentativa de assédio sexual contra a mulher de um oficial ministro do faraó. Imediatamente, o senhor Potifar lança o jovem José na prisão, mas o Senhor Deus estava a todo o momento com José em suas aflições. A prisão para a qual José foi enviado era prisão para presos políticos. E mesmo nesse lugar hostil, José foi de tal modo abençoado por Deus que o chefe da prisão, vendo a dedicação de José para o trabalho, decidiu tornar o jovem José o encarregado da administração da prisão. José se destacava pela humildade e pela humanidade no trato para com os demais presos. E foi justamente por isso que aconteceu com José o que está narrado no capítulo 40 do livro do Gênesis, do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Texto que leremos agora. Que Deus nos guie em excelente leitura. José na prisão. Para chegar ao governo, José teve que atravessar uma jornada muito apertada e sofrida na prisão, mas com muita alegria no coração e com muita fé em Deus. José explica 2 sonhos na prisão. Passado algum tempo, José, já encarregado de vários serviços na prisão, gozando da confiança do carcereiro-mor da prisão, passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O copeiro e o padeiro, responsáveis pela organização dos alimentos que o faraó comia. E eis que há uma tentativa de envenenamento contra o faraó. Conspirações
e tentativas de golpes de Estado. A conspiração é descoberta, o rei fica muito furioso e manda abrir uma investigação e põe o copeiro e o padeiro na prisão. Copeiro mor e padeiro mor. O faraó ficou muito enfurecido com os dois e mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Venha cá, José, rápido, rápido, larga esses afazeres aí, venha cá, por favor. José, houve uma tentativa de assassinato contra o faraó. Tentaram envenenar o rei. E o faraó mandou para cá o copeiro e o padeiro, os dois responsáveis pela organização da alimentação do faraó. O rei abriu uma investigação e, por precaução, mandou esses dois servidores passarem uma temporada aqui na prisão. E eu terei de dar conta desses dois servidores ao faraó quando a investigação acabar. Então, José, conto com você. Você ficará encarregado de cuidar da vida e da integridade física do copeiro mor e do padeiro mor do rei do Egito. Tenha toda a liberdade para trabalhar, José. Eu confio absolutamente em você. O teu Deus te capacitará para esta missão. A missão é sua, José. Vai! E José se assenhorou desses encargos. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, cada um. E cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que eles estavam muito preocupados. José era muito atencioso. Então, José perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. Ora, é Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então, o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas saíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei, espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Você será reconduzido ao seu cargo. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre-se de mim, por favor. Tenha a bondade de falar a meu respeito com o faraó, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar aqui nesta cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa e que fazia sentido, disse: eu também tive um sonho, José.
Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o sonho quer dizer isso. Os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois, o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário e saíram os relatórios da investigação que o rei mandara abrir. E o rei ficou muito feliz, porque a culpa do culpado foi verificada e confirmada. 3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Com os relatórios da investigação na mão, o rei mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que eles viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei, porque o copeiro foi tido como inocente. E o faraó mandou que o padeiro fosse executado, porque o padeiro era o conspirador. Porém, depois de reconduzido ao cargo, o chefe dos copeiros não se lembrou de José, muito pelo contrário. Contrariamente, esqueceu-se dele completamente, porque era esquecimento providenciado por Deus, para que no devido tempo, em tempo oportuno, José estivesse diante da soberania do faraó, do rei do Egito, para interpretar 2 sonhos pesadelos do faraó. Escola de Campeões em ação, aprendendo a aprender. Vamos nessa, jovem EL! A propósito, amados, Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, Sistema Socioeducativo do Estado da Federação Brasileira, Distrito Federal. Até aqui nos ajudou o Senhor.